Olá, é um prazer falar com você. Vamos agora para a análise com base no despertar espiritual do filme O Menino que Descobriu o Vento. Uma história real, que mostra traços maravilhosos dessa humanidade. E a base aqui é espiritual da análise, mas nós vamos dar um panorama geral. Se você não assistiu o filme, recomendo que você assista o filme e depois venha para essa análise. Até porque eu vou pontuar ponto a ponto do filme e aí você pode considerar um spoiler. Então eu já advirto você aqui que se você adentrar, você terá detalhes que são muito importantes do filme e na hora que for assistir talvez não pegue a mágica dele. Então recomendo, se você não assistiu, vá assistir e volte aqui para você ver a análise. E a você que assistiu, fique conosco porque a análise começa já já. Bom, uma das coisas mais maravilhosas que a gente tem hoje é o cinema, mas no que tange as histórias que são transformadoras. Esse filme, ele traz traços de superação, que a gente diz assim, de iluminação espiritual, de karma pesado, toda uma situação nessa região do planeta que é a África, que mostra realmente uma história de muito sofrimento, O filme começa já com a morte, de um dos entes ali de uma família, onde divide todo um clã, que a gente diz ali de 2 irmãos. E naquela divisão, um dos irmãos tem uma atitude que a gente diz assim bastante antiética, que é vender as árvores que protegiam toda a população ali daquela região de inundação. Então criou-se uma separação ali e aquilo ditou um certo contexto naquela família. E não tenhamos nós nenhuma dificuldade de entender que isso é bem comum nas famílias. Quando morre o patriarca ou a matriarca, os que ficam não têm a mesma serenidade e o mesmo foco dos antepassados e começam a fazer as coisas pelo próprio egoísmo, Então é o que a gente enxerga ali num aspecto totalmente egoísta e centralizador, ou seja, onde você só pensa em você e o outro nada. A venda das árvores, também foi um aspecto estimulado pela questão da indústria do tabaco, do governo, todos os aspectos de quem domina, os reptilianos. E todos infiltrados, os reptilianos infiltrados numa região onde eles sugam muita energia, porque a África é um manancial de energia negativa para os reptilianos. Não à toa eles não largam o osso mesmo. Quem não acredita, sinto muito, se você não está no contexto de entender o que está por trás da Matrix, ou seja, quem é que cria todo o sofrimento, todo esse condicionamento que não leva o ser humano a nada, simplesmente a autodestruição, ao autoflagelo, a vitimização. Isso não é um plano divino, isso não tem nada a ver com karma e reestruturação, isso é total reptilianismo, entendeu? Criado por esse governo oculto que é simplesmente um mal implantado nesse planeta, são os canalhas mesmo. Bom, o pai do garoto, sempre honesto, em diversas situações ele foi tentado para se corromper. Tem uma situação no filme que ele busca um grande amigo dele que até chacota ele, sacaneia ele no sentido de falar que, poxa, você era a piada, mas você surpreendeu a gente quando você conquistou a mulher mais bonita e cria todo aquele embaraço, toda aquela situação, mostrando realmente o que é a honestidade nesse planeta, principalmente em regiões como aquela. A obstinação de obter conhecimento e seus grandes desafios até conseguir entender como se gera energia fez aquele menino. Olha, é o seguinte, em vários preceitos diários desse ano, a gente fala assim, superação, vencer os obstáculos,
amar os desafios. Vai para dentro. Se você tem um desafio, é aquilo que te transforma. Muitos de nós temos grandes desafios e a gente prefere ir pela facilidade da entrega e corrupção, ou seja, a gente não se transforma e não transforma a vida de ninguém. E o que esse menino fez, que virou uma história mundial famosa, olha aí, deu origem a um livro e a um filme. Por quê? Porque o que ele fez transformou toda uma região, transformou a vida de, olha, por que não dizer milhares de pessoas? Transformou um karma que poderia ser muito, muito pior. E hoje há um aspecto de fraternidade, né? E nessa situação ali nós vimos que houve uma cena onde um líder religioso, um líder do clã lá, porque eles têm aqueles, né, aquela questão pagã e todo aquele aspecto religioso que é comum na África, que eu não vou falar muito, mas a gente tem que ter respeito, porque é uma questão cultural e é deles. E esse líder religioso, o que aconteceu? Ele foi e falou a verdade no palco, onde estava ali o presidente, o réptil, um réptil. Esse cara que é colocado como exemplo na época desse filme aí, ou seja, a história real, aquilo ali é um total réptil, é um ser que, assim, não adianta eu caçar palavras para nominar um ser asqueroso como esse, mas só de vocês verem a cena do espancamento, e foi muito pior na vida real, vocês enxerguem como é que age esse governo oculto em todas as esferas de poder desse planeta. E é muito complicado, porque na zoninha de conforto que está todo mundo aqui no Brasil, pode assistir o filme, acha que isso é surreal, que não existe. Você não conhece nada. O mundo é uma escravidão que, se você for em certos países, você fica abismado. E onde o brasileiro está? Eu vou de turista para um lugar, para o outro. Tem regiões do Brasil que é igual àquela lá, que o pessoal passa fome. Só que aqui você tem um governo totalmente diferenciado. Por mais que houve uma deturpação governamental e toda uma confluência de conflitos e tudo, o brasileiro, ele não passa fome como um africano. Jamais. O brasileiro nunca vai passar fome como um africano. Ali falta tudo, gente, tudo. Porque aqui, se você estiver numa região do Brasil que, por exemplo, tem a seca extrema, você pode descer para uma outra região e tem abundância. O Brasil, ele é farto. Então, não adianta vir falar que aqui no Brasil tem situações semelhantes da África, negativo. E aí houve o roubo da comida, né? Porque nas crises, o que é mais fácil? Em vez de você ir atrás e resolver os seus problemas, vamos roubar, vamos saquear, né? E essa questão assim, ó, que a gente diz assim, naquele momento onde roubaram eles, foi lembrado como é que os antepassados agiam. Qual era a atitude dos antepassados? Quando aconteciam crises e eles faziam a oração para a chuva e tudo, foi lembrado no filme. E os antepassados conseguiam sobreviver por longas, não à toa aquela civilização estava ali, em pé por causa dos antepassados. E os atuais negavam que aquilo era um aspecto positivo. Então nós vamos negar os antepassados nossos, porque esse negócio de orar pela chuva e estranhência é baboseira. Nós vamos viver um tempo tecnológico. E aí, olha o que aconteceu com eles. Viveram a mais terrível das fomes. Até que, né, um dos garotos daquela região, desafiado por si mesmo, tem um grande sonho, um insight, que é criar uma máquina. Porque quando você tem um problema, existem pessoas que é assim, ó, quando você coloca um dilema na cabeça de uma pessoa, você tem um problema que está matando pessoas, você tem um problema que está complicando a vida de todo mundo. Para uma grande maioria, aquilo é um problema, ou seja, a pessoa sofre, chora, e para 1% dessa humanidade, aquilo é um desafio. E foi aquilo que aquele menino fez. Ele não foi simplesmente um inventor daquele moinho. Ele foi um divisor de água na história de uma civilização ali. Talvez tenha quebrado diversos pactos, diversas correntes negativas, porque a fome é um mapa que você não queira experimentar. Você sentir fome
porque você está atrasado e porque você esqueceu de comer uma coisa, e você sentir fome porque você não tem o que comer, é outra totalmente diferente. E nesse planeta nós ainda temos isso e muito. Vocês pensem, um planeta que joga comida fora. Um planeta que desperdiça comida. O Brasil mesmo, a gente joga comida fora, gente. Você olha, pode olhar para os lixos, é cheio de comida, é muita comida. E se você raciocinar, em uma parte do planeta tem gente que não tem o que comer e o que beber. Então, nesse contexto, é o que eu digo para vocês, tem que existir luzes igual a esse garoto para que tragam uma nova consciência, um novo estado de consciência. A gente precisa acordar para que a humanidade, muitas vezes, é penetrada, porque aqui é uma escuridão, penetra-se luzes. E essas luzes é que criam essas transformações. Então, esse menino, ele começou a ter ideia, e ele estudou, e ele se dedicou, e ele foi para a escola mesmo depois de expulso, e teve toda a situação que colocava tudo contra ele. E o que ele fez? Eu vou, eu consigo, eu posso. Enfrentou o pai. Uma das coisas mais complicadas para um filho é enfrentar um pai. E ele, com toda a sua sabedoria, criou todo o mecanismo. Já tinha ele a mãe que já apoiava essa decisão dele. Então esse aspecto yin trouxe para ele uma grande transformação. Por quê? Porque foi a mãe que transformou a cabeça do pai. Foi a mãe que abriu a cabeça do pai para a grande realidade que o filho estava mostrando, o fim da fome. E que o pai não conseguia enxergar devido a tanto sofrimento. Não podemos nem culpar, dizer que ele não queria. Não, é porque o sofrimento cria isso. Você se fecha numa crosta onde você não aceita nada novo. Você fica preso numa realidade onde o sofrimento é mais fácil. E a ignorância vem, como vocês podem ver, e ele venceu aquilo. Ele venceu pelo desafio de eu não vou. Ele não desrespeitou o pai dele. Ele construiu uma situação para que ele pudesse ter a aprovação do pai dele. Aí ele sintetizou aquilo assim, ó, que o pai pergunta, e esse negócio vai dar água mesmo? Se você me ajudar, eu consigo. Então ele vira para o pai, se você me ajudar, eu consigo. Aquilo transformou tudo. Aquilo mudou tudo. Eu estou sendo banhado por uma energia agora só de falar essa frase. Essa energia de quando você tira a questão das posições, onde o pai e o filho são os melhores amigos, onde eles se unem para transformar qualquer situação que deveria ser o comum nas famílias e não é o que a gente vê, muda tudo. E aí, todos se uniram naquela região para fazer o moinho. Então a história já dá uma resumida muito grande, que isso é bem no finalzinho, e eles criam um moinho, e a água chega, e eles se explodem de emoção. E aquilo é o que eu digo, desencadeia dopamina, serotonina, oxitocina e todos os neurotransmissores necessários para mudar a cabeça de uma civilização. Muda! Esse filme vai chegar em muitas pessoas que vão assistir ele e simplesmente vai ser uma ficção, porque a pessoa não conhece essa realidade. Mas para quem está no despertar espiritual, você tem que enxergar ali a tua libertação da Matrix. Porque aquele garoto, ele simboliza o quê? O que você tem de desafio? Você não tem nada. Você tem o que comer, você tem o que beber, você tem uma casa, você tem conforto, você tem tudo. E você não faz nada para transformar a sua vida. Enquanto essas pessoas lá não tinham nada, não tinha nada para comer. A miséria é uma palavra que não configura aquilo, é pior do que a miséria. E ele simplesmente transbordou força para criar um moinho, gente. Uma coisa banal para essa região nossa. Uma coisa banal, essa questão de movimentar energias, de criar. Mas você viu a dificuldade que era para conseguir ter acesso ao conhecimento? A dificuldade que era para conseguir ter acesso aos livros? E vocês sabem que isso é bem comum nesses países. Quanto menos conhecimento, mais domínio. Quanto menos conhecimento, mais reptilianismo, mais domínio do governo oculto. Por quê?
Como é que um governo oculto vai vir chegar na minha cara, eu, José Augusto, e falar assim para mim: você não vai falar a verdade? Me matem. Me matem. Eu falo a verdade. Eu não vou me calar. Nunca mais eu vou me calar. Como milhares de pessoas nesse planeta nunca mais estão calando. Eles estão no governo, o governo federal, eles estão nos governos municipais, eles estão nos governos estaduais, desse país aqui do Brasil. Muitas vezes você tem uma situação que é assim, é tão óbvio que dá para resolver, e por que não resolve? Deixa sofrer, porque dá energia. Os políticos são só uma marionete. No Brasil, os políticos nem são os reptilianos. Não, o Brasil não tem esse aspecto. Aqui é um local muito vigiado pela espiritualidade. Mas o livre-arbítrio dá o direito de você sofrer, e o brasileiro gosta de sofrer. Então acorda, gente, acorda, você não tem problema. Você mora num país que é uma riqueza incomensurável. Você não tem direito de reclamar, você não tem direito de nada. A única coisa que você deveria nesse país é cuidar do seu autoconhecimento e iluminar esse planeta. Porque em muitas regiões do mundo a pessoa tem que preocupar com o primeiro degrau de Maslow, que é sobreviver. Então eu vou deixando aqui a indicação para vocês assistirem esse filme, porque se no final desse filme vocês não transformarem a visão de mundo de vocês, é porque vocês não assistiram esse filme. É porque vocês consideraram ele como ficção. E é uma história real. Nós não estamos falando de uma ficção, é uma história real. Esse garoto existe. E o pai dele, no final, reconheceu ele como o gênio que ele é. E tudo mudou. E eu vou finalizar esse vídeo com a frase que marca, né, esse filme e a história desse garoto, que deu origem a esse livro. Deus é como o vento, que a tudo toca, ou que toca tudo, seja como for. Deus é pura vibração e amor. A quem segue as leis de Deus, nada falta. Não estou falando de Bíblia e não estou falando de livro sagrado nenhum, porque não existe isso. Estou falando das leis de Deus. Agradeça a tudo e a todos, perdoe a tudo e a todos e perdoe a si mesmo. E se reconheça como um filho perfeito de Deus. Um ser emanado, um ser que tem capacidades infinitas, e você nunca terá nenhum problema em sua vida. Muito obrigado e até a nossa próxima análise de filme. Gratidão, gratidão e gratidão. After I dropped out from school, I went to library and I read a book titled Using Energy, and I get information about windmill, and I try and I made it.